Olá, pessoal. O objetivo desta videoaula é falarmos um pouquinho sobre propriedades, né, de uma forma geral, focarmos aí nas propriedades periódicas, atômicas, físicas e também químicas. Bom, propriedades, né? Existem as chamadas propriedades periódicas, né, atômicas, que nós já discutimos, são as chamadas, são as mais conhecidas, né, o raio atômico. O raio atômico nada mais é que a metade da distância entre dois núcleos, né, em uma definição simples. Nós temos também como propriedade periódica, né, a energia de ionização, que é a energia necessária para retirar o elétron mais externo, né, da camada da eletrosfera, né, ou seja, o elétron que está ali na camada de valência. Nós temos também a eletronegatividade, que é a capacidade, né, que um elemento tem de atrair elétrons em uma ligação covalente, e a afinidade eletrônica, né, ou seja, quão qual é a afinidade, né, se um elemento tem uma grande afinidade ou não, né, por elétrons, né. É interessante que as propriedades periódicas ou propriedades atômicas, elas estão relacionadas, né, e isso é bem claro ali para a energia de ionização, por exemplo, né, elas estão relacionadas ao átomo em si, né, do elemento. Quando nós falamos de propriedades físicas, nós veremos que ela é um pouquinho diferente, porque as propriedades físicas elas não estão relacionadas a um átomo, né, mas na verdade é um conjunto de átomos formando ali um material, né? Então, as propriedades físicas, elas estão relacionadas a, a um conjunto de átomos, né? Não a átomos isolados. As propriedades físicas, elas refletem uma mudança de estado, né, físico, ou uma mudança de forma. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Por exemplo, quando nós falamos de mudança de forma, nada mais é que, se você pega, por exemplo, uma latinha de alumínio e amassa ela, você está mudando a forma dela, né? Então, ela tem essa propriedade física, ela pode ser amassada, o metal ele é maleável, enfim. Mas no contexto das propriedades físicas, atreladas à questão da química, as mais importantes são aquelas relacionadas à mudança de estado físico. Estado físico, né, sólido, líquido, gasoso, a mudança do estado sólido, né, para o líquido, chamado de fusão, líquido para o gasoso, vaporização. O caminho inverso, do gasoso para o líquido, é uma mudança conhecida como condensação, e do líquido aí para o sólido, né, é uma mudança física conhecida como solidificação. Tanto a mudança de estado físico sólido, gasoso, gasoso, sólido é conhecida como sublimação. Por exemplo, né, a molécula de água, né, quando ela congela, portanto, houve ali uma solidificação, porque saiu do estado líquido para o estado sólido. Quando você pega, por exemplo, uma Coca-Cola bem gelada, né, de repente, em torno dela, formam-se algumas gotículas de água. Essas gotículas de água são pertencentes, né, eram pertencentes aí ao vapor de água que está presente na atmosfera, que perdeu calor, né, entrando em contato ali com a superfície gelada e tornou-se líquido, né, as gotículas de água em torno ali do refrigerante. Eu dei o exemplo aqui da Coca-Cola, mas qualquer superfície gelada, né, se você colocar, por exemplo, sobre uma mesa, vai formar gotículas de água, né, em torno dela, por causa dessa perda de calor, ocorrendo, portanto, uma mudança de estado físico, né, do vapor de água que está na atmosfera para a água líquida, formando as gotículas em torno. Uma diferença marcante, portanto, né, ou melhor dizendo, uma essência das propriedades físicas, como eu disse anteriormente, é que ela está relacionada, né, a um conjunto de moléculas. Dentre as propriedades físicas, as mais comuns, né, são o ponto de fusão. O ponto de fusão nada mais é que a temperatura na qual determinado sólido, né, ele derrete ou um determinado líquido torna-se sólido. O ponto de ebulição nada mais é que a temperatura na qual um determinado líquido torna-se totalmente um gás, né? E o ponto de fusão e o ponto de ebulição, assim como a densidade, né? A densidade ela é uma propriedade física que está relacionada aí a, a razão, né? Entre a massa e o volume de um determinado material.
Tanto que a fórmula química da densidade, como nós podemos representar ela, né? A densidade, ela pode ser colocada aí como D, né? D de densidade, é igual a massa, né? Massa de um determinado material dividido, né? A massa de um determinado material ou substância dividida pelo volume que este material, né, substância ocupa. É interessante observar que a densidade, ela é chamada de propriedade intensiva, né? Porque ela não depende do tamanho da amostra, né? Vamos dizer assim. Se você pegar, por exemplo, uma tonelada de ferro, tem uma densidade aí de quase 10, né? Acima de 5, né? Se você pegar um grão de ferro e você pesar ele e você conseguir mensurar o volume, né, você vai achar uma densidade praticamente igual, porque a densidade ela é uma propriedade intensiva, ela não depende do tamanho, né, da amostra. A massa, por exemplo, né, ela é uma propriedade que nós chamamos de extensiva, porque quanto maior a massa, né, maior, quanto maior o volume, né, maior a massa, quanto maior a massa, maior o peso envolvido, né, maior a quantidade ali de matéria. Bom, vamos lá então. Falei um pouco sobre a densidade, né? A densidade, o ponto de ebulição, né, o PE, o ponto de fusão, o PF, são propriedades físicas, né? Aqui eu não coloquei todas as propriedades físicas, existem outras, né? Por exemplo, existe uma propriedade física chamada viscosidade, né? A água, por exemplo, ela tem uma certa viscosidade, ou seja, a viscosidade está relacionada à fluidez de um líquido, né? Tem líquidos que são muito viscosos, ou seja, eles fluem com dificuldade. Tem líquidos que são pouco viscosos, como no caso da água, que fluem com maior facilidade. Viscosidade, portanto, é um exemplo também de propriedade física. Aqui eu coloquei três, né, que é o PF, o P e o D, de densidade. As propriedades físicas, elas são chamadas de propriedades específicas, né, porque considerando aí materiais puros, né, ou seja, materiais que são construídos por um único tipo de substâncias, principalmente, né, vamos dizer assim, esse material ele tem um ponto de fusão, tem um ponto de ebulição específico, né, assim como uma densidade específica. Por exemplo, a densidade da água não é qualquer uma, né? Ela tem uma densidade específica dela, que reflete, né, a natureza do líquido água. No sólido, a densidade da água é menor, tanto que o gelo ele fica sobre, né, o líquido. A água ela tem um ponto de ebulição também específico, né? 100 graus Celsius. Tem um ponto de fusão também específico, que é de 0 graus Celsius. É interessante que as propriedades físicas, portanto, elas podem ser mensuradas, né, por meio de equipamentos em laboratórios especializados. E, assim, elas estão relacionadas, assim como eu já disse na outra videoaula, eu disse algo parecido, né, que a gente pode aplicar aqui no contexto das propriedades físicas. As propriedades físicas, né, a obtenção, né, dos valores para as propriedades físicas, isso aí é feito sob condições normais de temperatura e pressão. Então, quando a gente fala que a água ela ferve a 100 graus Celsius, isso está relacionado às condições normais de temperatura e pressão. Por exemplo, a água ela ferve a 100 graus Celsius, mas a 25 graus, desde que o experimento seja conduzido aí a uma pressão, né, de 1 atm, ao nível do mar. Por exemplo, se você aquece a água em coxinha, quanto maior a altitude, o ponto de ebulição ele diminui. Então já não será mais 100 graus Celsius, né? É em torno de 98, 98,5. Então quando a gente fala ponto de fusão, quando a gente fala ponto de ebulição, densidade, né, são propriedades específicas e são obtidas em condições normais, né, de temperatura e pressão. Outra propriedade importante são as chamadas propriedades químicas. Nas propriedades físicas, não existe uma mudança no material. Ele apenas muda o seu estado físico. Por exemplo, a água. A água, ela passa do estado sólido, né, o gelo, para o estado líquido. Ela derrete, né, ou seja, é um processo que nós chamamos de fusão.
Mas não ocorre mudança na constituição química da água. As moléculas H2O, ou seja, um oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio, elas continuam existindo. Se você pegar o líquido formado, né, e resfriá-lo, você vai obter novamente o gelo. Se você aquecer, você vai obter novamente a água no estado líquido. Mas será água. Quando nós falamos de propriedades químicas, existe uma mudança na constituição química da molécula, né, do composto iônico, seja lá, seja qual for o tipo de substância. Por exemplo, no caso da água, se nós pegarmos a água e passarmos uma corrente elétrica, né, por um material constituído por água líquida, desde que, né, em determinadas condições, vai ocorrer a decomposição da água. Vai formar bolhas, né, gás hidrogênio, gás oxigênio. Então, parte da água que ali está sendo decomposta, ela está sendo transformada em outras substâncias. Em suma, quando nós falamos propriedades químicas, né, a propriedade química está relacionada, portanto, à transformação química da substância, né? Como ela se transforma, certas características dessa substância que levam ela a formar outras substâncias. E quando nós falamos de transformação química, nós estamos falando, em última instância, de um rearranjo atômico. Nas transformações químicas, existe, portanto, a quebra de ligações e a formação de novas ligações. Então, no caso, por exemplo, da molécula de água, quando ela se decompõe para formar gás hidrogênio e gás oxigênio, a ligação entre hidrogênio e oxigênio na molécula de água, ela vai deixar de existir. E vai ser formado lá o gás hidrogênio, que é uma ligação entre átomos de hidrogênio apenas, e vai ser formado também nesse processo de decomposição da água o gás oxigênio, formado por ligações entre os átomos de oxigênio apenas. E aquelas ligações que existiam anteriormente entre os átomos de hidrogênio e oxigênio deixarão de existir, né? Portanto, haverá um novo rearranjo atômico, onde ligações serão quebradas e novas ligações serão produzidas. Bom, quando nós falamos das propriedades físicas, e eu quero frisar novamente isso, elas estão relacionadas a um conjunto de átomos ou moléculas, substâncias simples ou compostas. As propriedades físicas, como eu disse anteriormente, elas não estão relacionadas a uma molécula apenas. Por exemplo, não faz sentido eu dizer que uma molécula de água tem um ponto de fusão, né, igual a 0 graus Celsius, tem um ponto de ebulição igual a 100 graus Celsius, tem densidade igual a 1, né, que é a densidade da água, 1 grama, né, por, por ml. Não faz sentido isso para uma molécula de água, é um conjunto de água, de moléculas de água. O ponto de ebulição, por exemplo, ele é possível por quê? Porque o ponto de ebulição da água, né, ele representa a quebra das ligações entre as moléculas de água. Então, não tem como existir o ponto de ebulição de uma molécula de água. Então, quando nós falamos de propriedades físicas, estamos falando de um conjunto, né, de substâncias químicas, de moléculas, né? Então, essa parte é bem importante, né? Propriedades físicas estão relacionadas a um conjunto de átomos, né, ou moléculas, substâncias simples ou compostas. Então, aqui, utilizando um desenho que já foi utilizado anteriormente, em uma outra videoaula, nós temos aqui à esquerda a molécula de água, né, as moléculas de água no estado líquido, e à direita nós temos aqui as moléculas de água no estado sólido. Percebam, portanto, que existe uma interação entre essas moléculas. Aqui no estado líquido, essa interação, como nós sabemos, ela é chamada de ligação intermolecular. A molécula aqui à esquerda, né, as moléculas de água, esse desenho, está representando aqui a molécula no estado líquido. Para que as moléculas de água, né, passem do estado líquido para o estado gasoso, estas interações que existem entre elas, né, elas deverão ser quebradas, né, deverão ser quebradas. Então, as moléculas de água, ela tem uma interação entre elas, que são as ligações intermoleculares. E essa interação, inclusive, ela tem uma força. Ela tem uma força. Essa força, né, que une tem que ser quebrada. Ou seja, nós temos que aquecer o líquido para que seja fornecida energia térmica suficiente para que rompa essas ligações entre as moléculas de água
e elas deixem de existir no estado líquido e passem para o estado gasoso. É interessante observar que quanto mais forte for a ligação intermolecular, maior será o ponto de ebulição de um determinado líquido, por exemplo. Líquidos que apresentam ponto de ebulição baixo significa que as ligações intermoleculares são mais fracas. Um exemplo bem comum, se nós pegarmos, por exemplo, 10 ml de água e jogarmos no chão, e pegarmos 10 ml de álcool, né, etanol, álcool de poço e jogarmos no chão, qual irá evaporar mais rápido? Perceba que nós estamos falando aqui de líquidos, inicialmente, né? Quando eu falo evaporar, eu estou falando aqui de uma mudança de estado físico, líquido para o gasoso. Quem vai evaporar mais rapidamente? É o álcool. Inclusive, o álcool ele tem um cheiro bem característico, porque ele é uma substância volátil. O que significa dizer substância volátil? Que é transformada, né, que passa para o estado gasoso com uma certa facilidade. Aliás, aqui, né, uma observação interessante. Exemplos de substâncias voláteis do dia a dia, né, são os perfumes, por exemplo, que a gente sente o cheiro, né, a gente sente o cheiro das substâncias que compõem ali o perfume, né, são substâncias voláteis. Voltando aqui no exemplo do álcool e da água, qual dos dois tem a ligação intermolecular mais fraca? É o álcool, porque ele evapora com mais facilidade. Então, a ligação entre as moléculas de etanol, né, álcool de poço, são mais fracas do que as ligações intermoleculares entre as moléculas de água.